Continuar com os destaques internacionais, uma polêmica nessa semana. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou uma lei que pode proibir o TikTok no país. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a advogada especialista em direito digital do VLK Advogados, Alexandra Krastins. Tudo bem, doutora? Como vai? Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan. Muito boa tarde. Boa tarde, Tiago. Obrigada pela oportunidade. Estou à disposição. Doutora, não é a primeira vez que um governo dos Estados Unidos avança contra o TikTok. Ainda no período de Donald Trump isso aconteceu, mas agora há a chancela de uma lei do Congresso americano. De que forma que esse problema vai ser resolvido? A senhora acredita que a situação do TikTok nos Estados Unidos fica cada vez mais difícil, a não ser que haja o repasse para uma empresa do país, dos Estados Unidos? Correto. Esse banimento, Tiago, é parte de uma construção de um acordo bipartidário entre democratas e republicanos nos Estados Unidos, e a gente não pode considerar esse banimento somente uma discussão de liberdade de expressão, mas também é uma discussão de poder geopolítico pelo controle do fluxo informacional que as grandes plataformas têm hoje em dia. Não é um consenso, mas muitos críticos acusam a plataforma do TikTok de coletar dados excessivos. Outros especialistas entendem que o TikTok não difere de outras redes sociais. De todo modo, é importante a gente lembrar que os Estados Unidos não têm uma lei de proteção de dados pessoais semelhante à do Brasil, o que deixa os dados dos norte-americanos muito mais negociáveis mesmo. Por outro lado, ainda o TikTok também se comprometeu recentemente com práticas de transparência e com priorização da proteção dos dados dos norte-americanos, inclusive de crianças e adolescentes. E agora a gente tem que ver como isso vai se desenrolar, né? O CEO recentemente se manifestou com relação à permanência do TikTok e também com relação à liberdade de expressão na plataforma, sobre isso refletir até os valores norte-americanos da primeira emenda. Professor, agora eu vou passar a palavra para o Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais, que é o nosso comentarista, faz a próxima pergunta. Professor. Obrigado pela presença, doutora. A questão do TikTok envolve certamente também a questão de concentração econômica que, como a senhora bem chamou a atenção, impacta na liberdade de expressão dos Estados Unidos. Lá eles têm uma legislação muito clara sobre mídia cruzada, mas existe suspeita que o governo americano deseja a concentração da mídia digital em duas empresas, a Meta especificamente vinculada ao WhatsApp e ao Instagram, né, já que ela comprou outras tantas, e o Twitter, hoje X. Existe esse tipo de preocupação de judicialização não só no tema de liberdade de expressão, mas também de direito econômico? Sim, com certeza, Vladimir. A gente passa agora por uma discussão que é uma discussão global, inclusive, sobre a regulação de plataformas em geral, né? A gente tem vários países já com legislações trazendo obrigações de transparência, obrigações relacionadas ao controle algorítmico de recomendações que, em resumo, controla a economia informacional de hoje em dia. Doutora, uma última questão. A senhora acha que essa lei que vem do Congresso americano, isso pode abrir precedentes para outros países seguirem o mesmo caminho? Com certeza, Tiago. A gente passa por essa discussão de forma global, a gente já tem regulação na União Europeia, o projeto de lei brasileiro sobre regulação de plataformas não foi para frente, mas isso tem sido discutido, especialmente nesse momento que o Marco Civil da Internet faz 10 anos e claramente precisa de uma atualização. Então, esse movimento que ocorre nos Estados Unidos vai influenciar fortemente o mundo e, com certeza, o Brasil. Conversamos com a advogada especialista em direito digital do VLK Advogados, Alexandra Krastins. Muito obrigado, doutora, pela atenção, pela gentileza. Um excelente fim de semana. Até a próxima. Obrigada, Tiago. Obrigada, Vladimir.